Você já passou por alguma situação na qual você tivesse que fazer uma apresentação e você passou horas preparando isso, mas quando você foi apresentar deu um branco? Ou você sabe de todas as coisas, todas as métricas do seu empreendimento, tudo que você tem que apresentar numa conferência e na hora do vamos ver você simplesmente acha que nada daquilo é interessante, que é muito maçante, que você não vai conseguir dar conta do recado? Aí depois você foi no YouTube, você foi pesquisar um monte de vídeos sobre como falar direito, sobre como mastigar as palavras, sobre como encontrar as melhores palavras para cada situação e mesmo assim não resolveu? Você está deixando de lado uma coisa que é o segredo para você dominar a arte de comunicação, para você poder fazer reuniões, apresentações e gravações como você nunca achou que pudesse fazer na vida. É sobre isso que eu quero falar com você. Se liga aqui no resto do vídeo para eu poder compartilhar isso contigo e a gente começar essa nossa trilha e caminhada juntos. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Marcos Duarte, eu sou fonoaudiólogo formado pela USP, sou especializado em voz e em comunicação, principalmente em comunicação para negócios e para empreendimentos. Eu tô aqui para conversar contigo e começar hoje esse nosso canal Comunicação Sem Segredos. Eu resolvi fazer esse canal para gente porque eu acabei de sair de uma consultoria com um cliente e muitas das perguntas que os meus clientes fazem são sempre iguais e têm a ver com o modo de se comunicar. Todo mundo hoje em dia tem acesso a técnicas de oratória e a tudo o que um monte de gente faz, mas sempre vem com a mesma questão. João, eu já pesquisei algumas coisas, mas na hora da minha reunião, na hora que eu tenho que fazer a captação, na hora que eu tenho que dar uma instrução para a equipe, me dá um branco. Ou então eu fico me sentindo como sendo a pessoa menos interessante do mundo. As pessoas sempre vêm com essa questão para mim. E é muito simples da gente passar desse paradigma do desconforto para o paradigma da certeza da sua competência para se comunicar. A grande questão é essa, é você mudar de um ponto para o outro. Porque aí você vai poder usar as técnicas que talvez você saiba a seu favor. O grande problema que a gente vê por aí é que tem muita gente dando muita instrução, mas não tem ninguém falando do ponto principal que você precisa prestar atenção. É isso que eu quero te falar agora. Isso acontece porque a gente está ligado num paradigma da oratória. Faça isso, coloque as suas mãos desse jeito, tenha sua voz de determinada maneira, movimente seu corpo assim assado, faça uma cadência de informações, use a saga do herói para o seu storytelling. Mais uma vez, isso tudo é muito interessante e é necessário, mas se você não tiver como alinhavar tudo isso, são preciosidades que você simplesmente não vai conseguir usar da melhor maneira e você vai acabar, às vezes, se sentindo pior do que começou. Porque antes você não tinha ferramental nenhum. Agora você continua tendo os mesmos resultados que te desagradam, sabendo um monte de coisas. A grande questão não é simplesmente saber, mas é perceber como estão todas essas coisas e como é que você está no meio delas. E eu já acabei de revelar esse nosso segredo, que é super simples, mas é tão simples que a gente nem presta atenção. É por isso que a gente continua não performando bem quando a gente precisaria performar para fazer a nossa captação, para fazer o nosso plano, nosso modelo de negócios, para liderar uma equipe, para poder transmitir a sua mensagem para onde você quiser. Seja para uma gravação, para uma reunião online presencial, para uma conferência, todas essas nossas necessidades nos nossos negócios, empreendimentos e startups precisam da gente se comunicando bem. Você sabe que é isso que vai fazer a diferença na hora do seu negócio escalar. E é isso que eu quero falar para você. Mudança de paradigma é a primeira e principal coisa que você precisa fazer para então conseguir se comunicar bem. Sair do paradigma da oratória, que foi muito importante por muito tempo e tem muitas lições valiosas, para o paradigma da percepção. Por quê? Porque quando você está no paradigma da oratória, você está à mercê daquela pessoa que está te olhando e que está te julgando. Ele está falando certo, do jeito certo, com a cadência correta, com as mãos bem posicionadas, com o corpo bem posicionado. A mensagem tem tal cadência interessante. Na percepção, o foco e o protagonista daquele momento passa a ser você. Porque é você que está no controle da situação, sabendo como você está usando sua voz, como você está usando o seu corpo, como você está usando sua mensagem verbal, vendo como é que está a sua audiência, vendo em que ambiente você está, para aí sim você poder manejar todas as situações a seu favor. Porque você vai saber o que fazer.
Não adianta você ter as técnicas se você não sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. Você só vai saber de todas essas coisas percebendo a si, a sua situação e a sua audiência. E a percepção de uma situação de comunicação tem 3 níveis: a autopercepção, a percepção da audiência e a percepção do ambiente da comunicação. Primeira coisa, autopercepção. Como é que você está hoje? Você está bem? Você não está? Você amanheceu bem? Você amanheceu triste, chateado, irritado, nervoso? Você está ansioso? Você está calmo? Como é que está o seu estado de espírito? Como é que está a sua voz? Pô, João, minha voz está bem. Eu tenho uma voz aguda, eu tenho uma voz grave. Eu tenho uma voz potente, eu tenho uma voz fraca. Eu tenho uma voz que é rouca. Não, eu tenho uma voz que não tem rouquidão nenhuma. Eu falo muito melodioso. Não, a minha fala é mais reta. E hoje, como é que você tá? Tem os dias normais, mas e hoje, como é que você tá? Como é que tá seu corpo? Tá cansado? Já foi na academia? Não foi na academia? Você tá se cansando mais rápido? Você precisa saber como é que você tá. Porque num dia que você tá bem, você vai falar de uma determinada maneira. No dia que você não tá bem, você vai falar de uma maneira diferente. E você precisa saber como é que você tá, para você saber quais os recursos de comunicação você vai utilizar para poder performar bem aquele dia dentro da sua agenda de comunicação. Se você fala do mesmo jeito quando tá bem e quando tá mal, ou você nunca vai chegar na sua audiência, ou em algum momento você vai falar demais e aí essa audiência vai se distanciar de você. No dia que você tá mal, quais recursos você vai usar? Você vai falar menos? Você vai encurtar a sua reunião? Você vai ser mais objetivo? No dia que você está melhor, você vai passar um pouco mais de tempo tentando fazer com que a sua audiência se envolva com você? Quais são os recursos que você vai usar? Para saber quais recursos você vai usar, você precisa saber como é que você está. Um exemplo, uma vez eu fui dar uma palestra com uma amiga minha, uma querida amiga, e a gente foi dar uma palestra para uma rede municipal de escolas. No dia anterior, ela tinha ficado com um refluxo bravíssimo e ela quase não conseguia falar no dia da palestra. Como estávamos nós dois juntos, o que nós combinamos? Ela ia falar bem menos, eu ia falar mais. Ela ia falar de maneira mais objetiva. E as partes um pouco mais de interação, que demandam mais diálogo, ficaram para mim. Se você tem uma dupla ou se você está em grupo, perfeito. Mas se você não está, como é que você vai fazer? Você vai beber mais água? Você vai falar um pouco menos? Você vai usar mais informações objetivas e menos circunlóquios? Que a gente sabe que uma voz rouca faz com que as pessoas percam a atenção mais rápido da gente. Então, se as pessoas perdem a atenção mais rápido da gente, a gente precisa ser mais objetivo para manter o foco de atenção e o engajamento, que é o que a gente quer afinal. Saber como você está é uma das chaves para performar bem em reuniões, apresentações e gravações. Segundo ponto da percepção é a percepção da sua audiência. Bom, você já sabe como é que você está. Como é que estão as pessoas que estão com você? É uma pessoa, primeiro de tudo? São muitas pessoas? Elas estão com você no mesmo ambiente? Ou é uma sala virtual? Elas estão calmas, elas estão interessadas em você, elas estão com a agenda cheia, você percebeu que elas estão com muita ansiedade, que período do ano é aquele? É um período no qual geralmente as agendas estão mais tranquilas, que as pessoas estão mais abertas e com tempo, ou não? É um período do ano que as pessoas querem coisas mais objetivas para poder tomar decisões. Você precisa saber como é que está a sua audiência, porque aí sim você vai direcionar o fluxo de informações justamente para as necessidades que você tem com relação à audiência, sabendo que ela tem outras coisas de demanda. Aí você vai afinar tudo o que você está fazendo com essa audiência para que vocês tenham êxito na reunião. A comunicação não é nada mais do que isso. É a gente conseguir entrar em contato com aquela pessoa, de encontrar pontos de contato. E ponto de contato é como eu estou, mais como essa pessoa está, onde nós estamos no mesmo barco. Se vocês estão na mesma reunião, pelo menos o interesse em comum da pauta vocês já têm. Então foca nisso. Percebeu que a sua audiência está começando a dispersar, não está mais tão engajada? Vá com informações mais objetivas. Percebeu que a sua audiência está junto contigo? Começa a fazer mais momentos de contato e de troca de informações com ela. Você saber ler a sua audiência
é justamente um dos segredos para que tudo dê mais do que certo. Percepção. Percepção de si, percepção da sua audiência e o terceiro ponto da percepção do ambiente da comunicação. Mais uma vez, como eu disse, você está numa sala, essa sala é pequena, ela é grande, ela é um escritório pessoal, ela é uma sala de reuniões, é uma sala virtual. Que tipo de sala virtual é essa? É uma sala de conferência? É uma sala de reuniões também? O ambiente é grande, é pequeno? Como é que é a acústica desse ambiente? Parecem coisas pequenas e às vezes sem importância, mas elas são absolutamente fundamentais. A gente tem muito menos tempo de atenção, foco e engajamento em transmissões online. Então, mais uma vez, como é que você vai direcionar suas informações nesse cenário? Quando você está num ambiente muito grande, dependendo de como você usa a sua voz, as pessoas daqui da frente te escutam bem, mas as pessoas que estão no fundo da sala já não escutam. Só que se você começa a falar muito mais alto, as pessoas que estão próximas de você, elas vão se irritar mais rapidamente porque o volume está chegando muito alto. Como é que você vai fazer? Você vai ficar sentado? Você vai ficar em pé? Você vai se movimentar pela sala? Você repete as informações mais vezes para ter certeza de que a audiência nesse ambiente grande pegou essas informações, todo mundo, e não só as pessoas que estão aqui na frente, você às vezes vai fazer mais ou menos perguntas para se certificar de que aquela última pessoa na sala de reunião, na mesa, também entendeu o que a pessoa que está aqui do seu lado também entendeu. São truques e são coisas que a gente precisa começar a fazer, e são essas coisas que fazem, mais uma vez, com que dê certo a sua comunicação. A questão é que é tão simples que a gente não presta atenção nisso. Nossa, eu vou prestar atenção se a mesa é grande, se a mesa é pequena, se a sala é grande, se a sala é pequena. Sim, porque você quer que tanto a pessoa daqui do seu lado como a pessoa do final da mesa te escutem. Até porque, às vezes, a decisão só vai ser tomada depois que elas duas se conversarem depois da reunião com você. Então você precisa se certificar de que as duas estão contigo, que as duas se engajaram. E de um modo interessante, não de um modo a prejudicar nenhuma nem a outra. É simples, mas mais uma vez é tão simples que a gente nem presta atenção. E aí, quando as pessoas chegam para mim e eu começo a explicar isso para elas, e elas começam a desenvolver essa percepção, todas as outras coisas começam a fazer sentido. Você sabe qual é o seu tom de voz, então você sabe como manejar esse tom de voz em diferentes ambientes. Você sabe como é o seu corpo, você sabe qual é a postura corporal adequada para determinados ambientes. Você começa a conseguir enxergar nuances da audiência para você perceber quem é que está engajado e quem é que não está, e o que é que você faz para que essas pessoas que estão engajadas ajudem no engajamento geral e como essas pessoas que não estão tão bem engajadas comecem a se engajar. Por quê? Porque você percebeu como elas estão. Aí não tem erro, aí não tem segredo, você sabe exatamente o que fazer. O grande segredo para a tomada de decisão é perceber qual é a situação. E tomada de decisão na hora de se comunicar. É exatamente isso que vai fazer você arrasar em todas as reuniões, apresentações e gravações que você tiver. Perceber como é que está você, a sua audiência e em qual ambiente vocês estão. Percebendo como é que está o todo da situação de comunicação, é só correr pro abraço. E eu tô aqui para te ajudar nessa jornada de poder saber quem é você enquanto comunicador, acabar com o medo de se comunicar e poder fazer as melhores reuniões, apresentações e gravações como você nunca achou que poderia fazer. Meu nome é João Marcos Duarte. Conta comigo para essa jornada, eu vou começar a postar mais vídeos aqui. Aproveita para curtir esse vídeo, para seguir o canal. Eu quero ouvir você, eu quero saber o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ouvir aqui, porque esse canal não é à toa que tem o nome de Comunicação Sem Segredos. Eu quero acabar com todas as suas dúvidas para você poder fazer cada vez mais reuniões, apresentações e gravações de sucesso e poder ter sucesso nos seus negócios, nos seus empreendimentos, na sua startup, independentemente do nível que você esteja agora, porque eu quero me preocupar com você e com as suas necessidades. Obrigado por você estar aqui e eu te espero no próximo vídeo.